Há momentos em que a vida parece nos colocar contra a parede, tudo o que construímos desaba, e a esperança parece se esconder atrás das contas, das perdas e do medo do amanhã. Mas é justamente nessas horas que Deus sussurra: confie, ainda há um caminho. Porque a força não nasce quando tudo dá certo, e sim quando, mesmo chorando, você continua acreditando. Às vezes é no fundo do poço que descobrimos a mina de ouro que sempre esteve dentro de nós. Quero aproveitar para compartilhar mais uma história de superação e empreendedorismo. Histórias assim não apenas inspiram, mas também despertam o melhor que existe dentro da gente. Ao ouvir, você não está apenas aprendendo, estará ouvindo e evoluindo. Aproveite para se inscrever no canal e dê seu joinha, assim estará me motivando a continuar. O cheiro de bolo quente começou a preencher o pequeno apartamento naquela manhã cinzenta. Era um cheiro doce, nostálgico, quase como se o tempo tivesse parado por alguns segundos para lhe dar um abraço. Ela mexia a massa com calma, em silêncio, como se cada movimento fosse uma prece. Lá fora, o mundo seguia apressado. Mas dentro daquela cozinha, apertada, uma mulher estava tentando, mais uma vez, recomeçar. Recomeçar. Que palavra pesada quando se tem 60 anos, dívidas acumuladas e o coração cansado de despedidas. Ela havia acabado de perder a mãe, a mulher que mais amava no mundo, e junto com ela parecia ter perdido o chão. O trabalho no salão de festas ficou para trás. O tempo corria e as contas não esperavam. Cada boleto era um lembrete cruel de que a vida não tinha pausas para o luto. Mas dentro do coração dessa mulher havia algo que o tempo não conseguiu apagar: fé. Uma fé silenciosa, mas viva. Ela acreditava que Deus não a havia esquecido. E foi com essa fé que um dia, olhando para um simples pote de iogurte sobre a mesa, ela teve uma ideia. E se eu fizer um bolo? Pensou. Parecia um pensamento tolo, pequeno demais diante de tantos problemas. Mas às vezes é em uma ideia simples que mora o milagre. O primeiro bolo saiu do forno com cheiro de esperança. Ela embrulhou com carinho e entregou a um amigo que tinha uma mercearia. No dia seguinte, ele voltou animado. "O pessoal amou! Você faz mais?" Foi nesse instante que uma chama se acendeu dentro dela. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que podia voltar a sorrir. Começou a fazer um bolo por dia, depois 2. Em pouco tempo, a vizinhança inteira queria provar o sabor daquela receita caseira que lembrava infância e amor de avó. A cozinha pequena virou fábrica de sonhos. Ela acordava antes do sol nascer, batia os ovos à mão, misturava a farinha, colocava o açúcar e, por último, fechava os olhos e fazia uma prece: "Senhor, abençoa esse bolo e quem for comer dele." E Deus abençoava. Logo, já eram 100 bolos por dia. As encomendas não paravam de chegar. Ela ria ao pensar que, em meio a tantas dificuldades, sua casa havia se transformado em uma confeitaria improvisada. Mas a alegria logo deu lugar à preocupação. O espaço já não dava conta. Com a ajuda do marido, ela mudou tudo para um pequeno ponto no centro da cidade. Era o primeiro espaço comercial, uma portinha simples, mas cheia de propósito. As mãos calejadas continuavam amassando, misturando, cozinhando. Cada bolo vendido era mais que renda, era símbolo de gratidão. As pessoas vinham de longe, atraídas pelo cheiro que tomava a rua inteira. Havia dias em que a fila dobrava a esquina. Ela olhava aquilo e chorava. Não por cansaço, mas por gratidão. O sucesso era tanto que precisavam fechar as portas cedo, antes do fim da tarde. Mas a vida é feita de ciclos e cada conquista pede uma nova coragem. O filho, vendo o esforço da mãe, sugeriu algo ousado: abrir novas lojas, multiplicar a receita, levar aquele sabor para outras pessoas. Ela hesitou, tinha medo de crescer e perder o controle, de que o sonho virasse peso. Mas ele insistiu: "Mãe, a senhora não vende só bolo, a senhora vende amor." E ele tinha razão. Aquele amor logo cruzou fronteiras. Novas lojas surgiram, novas mãos aprenderam a bater massa, novas histórias começaram a ser escritas. Cada franquia carregava consigo o mesmo aroma, o mesmo cuidado e a mesma fé da mulher que começou com uma simples forma e uma tigela.
Os anos passaram, e o que começou em uma cozinha apertada se tornou um império doce. Um império construído sobre trabalho, fé e propósito. Mesmo com o crescimento, ela nunca se afastou da essência. Continuava ensinando pessoalmente o ponto certo da massa, o segredo do sabor e o ingrediente que não pode faltar: o amor. Durante a pandemia, quando o medo tomou conta do mundo, ela não se deixou abater. Nenhuma loja fechou. Nenhum funcionário foi deixado para trás. Ela dizia que Deus estava no comando e que Ele não abençoa pela metade. Hoje, aquele pequeno sonho se transformou em uma rede com centenas de lojas espalhadas pelo Brasil. E em cada bolo, em cada pedaço servido, há um pouco da força daquela mulher que não desistiu. A mulher que, aos 60 anos, escolheu acreditar. A mulher que começou do zero, com uma tigela e um propósito. A mulher que, quando todos duvidaram, escutou a voz de Deus dizendo: "Vai, chegou a sua vez." E ela foi. O nome dessa mulher é Alzira Ramos. O nome do seu sonho que se tornou realidade é Fábrica de Bolo Vó Alzira. A história dessa mulher prova que nunca é tarde para recomeçar, que a fé pode transformar o impossível em conquista, que o amor pelo que se faz é o fermento da prosperidade, e que os milagres acontecem quando a gente continua acreditando, mesmo quando tudo parece desabar. Porque o segredo da vida não está em ter tudo, mas em fazer o melhor com o que se tem, até que o melhor chegue.